E estamos mais uma vez aqui com um convidado, como sempre, muito que especial, um amigo de longas datas aí, um homem aí com Glória a uma Deus. palavra poderosa, o pastor e bispo, né? Vamos assim Isso, dizer, né? pastor. Josias Isso. Carneiros, é ele mesmo. Pai do Glória, Senhor, pastor. glória a Deus. A paz do Senhor, Nelson, e a paz do Amém. Senhor para todos que têm nos acompanhado e que Ó, têm chega mais para perto aí do dado essa microfone aí. atenção, né? Essa voz É, bonita aí de locutor de rádio que já foi. glória a Deus. É quem passou um tempo ali em Canaã, né? Sempre gostando dessa parte de comunicação, isso nos trouxe assim muita alegria e essa visão voltada para podcast, comunicação, rádio, isso sempre nos trouxe assim ao coração, né? E com alegria, né? Estar aqui nesta noite participando desse podcast com o Nielso e também com você que nos dá a alegria de estar conosco aqui nessa noite. Amém. Eu falei certo, né, bispo? Antes de pastor e bispo, né? Porque antes de ser bispo, você é pastor de ovelha, né? Positivo, e essa função, né? O pastor, até hoje a gente ainda exerce ali em Salinas, né? Porto de Uhum. Galinhas, a gente ainda exerce essa função. E o bispo é o supervisor do campo, né? Aquele que sempre está dando aí a atenção às unidades missionárias da Missão Evangélica Novo Israel em todo o litoral aqui do estado de Pernambuco. Então, o pastor com frequência nas suas atividades e o bispo também nas suas atividades com toda a área litoral. Amém. E como autoridade que o senhor é, vou pedir que o senhor faça aí uma breve oração aí para nos abençoar logo de início e quebrar qualquer mal que venha tentar intervir nesse podcast que vai ser benção. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Pai, queremos te louvar, queremos muito te agradecer, Senhor, ciente de que as tuas mãos e a tua direção e o agir do teu Santo Espírito na nossa vida e que tem alcançado muitas pessoas daqueles que têm chegado aqui para transmitir também a tua palavra e falar um pouco também daquilo que vem ser as pessoas e a sua visão para com teu reino. Então, nesta noite, Senhor, cancela, neutraliza, remove todo e qualquer impedimento, porque teu nome é que tem que ser glorificado. Te louvamos e agradecemos por tudo. Nos dais um bom podcast, uma boa noite, uma boa palavra, uma boa direção, a iluminação do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Bispo, como eu falo sempre aqui, né? Vamos começar do começo, do comecinho. Quem é o Josias Carneiro, hoje bispo? Conta aí um pouco da sua história, onde nasceu, um pouco aí lá atrás, para o pessoal tentar não, né? Conhecer, né? Porque eu tenho certeza que o senhor tem muita ovelha que não conhece a sua história. Ah, eu sou natural de Igaraçu, né? Eita, terra Igaraçu, boa. lá na área norte, né? Área norte. Mas eu nasci em uma comunidade rural, né? Que era a Usina São José, na época, certo? Ali em 1968, né? Meus pais moravam e trabalhavam na usina na época, certo? E depois dali, a gente a gente seguiu, porque meu pai, como trabalhava em usina, né? Trabalhava em usina, ele dependia muito, né? Dessa parte açucareira. Então ele saiu lá de São José e foi para uma área chamada Mussurepe, ali lá, Paudalho, né? Fica entre Carpina e Paudalho. Porém, a nossa família, ela tem sua origem ali em Araçoiaba, né? A conhecida cidadezinha de Araçoiaba. Então, Araçoiaba, Carpina e Paudalho. A família Carneiro, né? Carneiro dos Santos, era, é original daquelas terras ali, né? Aí depois a gente veio para Trapiche, né, nos anos de 1976, O 70. seu pai que trabalhava na usina. Pai que trabalhava nessa área de usina, né? De usina. Aí ficamos ali na usina Trapiche, né? A usina Trapiche, ali no município de Siriaém. E depois foi para Alagoas, depois de Alagoas, meu pai foi para Paraíba. E como era família, garoto ainda, né? Garoto, a gente sempre estava acompanhando o pai. Eram quantos? Era, em média, ali, no caso, Vevé, que era o mais velho, já tinha, né? Já tinha constituído família.
e veio morar aqui na usina Salgado, ali nos anos 80, né? Nos anos 80. E a família seguiu, né? A família seguiu. Algumas nossas irmãs também já na idade constituíram família e ficaram morando em São José, ali em Araçoiaba, Se espalhou, e né? se espalhou. Então a família ela se espalhou e foi morar em Alagoas, em uma comunidade, também uma usina chamada Guaxuma, né? Lá próximo a Coruripe, bastante distante. E depois a gente atravessou o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, e foi habitar numa cidadezinha chamada Pirpirituba, lá no interior agreste do estado da Paraíba. Ó, Quer dizer, saiu da tra- Lagoa, foi, atravessou foi à Pernambuco. noite, passou a noite praticamente viajando em um carro, naquele tempo de carroceria, de Aham. questão de mudança. Aí nos anos ali 80, 85, a gente saiu de lá, da Paraíba, para morar em Senhora do Ó, no ano de 88. Foi em 88 a gente, ali em 30, eu lembro, 30 de abril de 88, a gente passou a residir e domiciliar ali em Senhora do Ó, né? Na Rua da Liberdade. Eita. Lembro muito bem a nossa chegada em Senhora do Ó. Então, tudo isso, né? Desde garoto, a gente também tinha a nossas atividades, questão de escola, né? E a gente tomou conhecimento dos estudos, daquilo que vinha a ser educação, da diferença da educação de estado para estado, como variava, né, essa questão de educação. E a gente também teve dificuldade quando a gente saiu daqui de Pernambuco para Alagoa, de Alagoa, Paraíba, a dificuldade, naquele tempo era o segundo grau, né? Segundo É, grau, certo? É, enfim, eu me formei no segundo grau, que a gente chamava científico, né? Sim, era científico, científico, magistério, né? magistério, né? Então aqui a gente, já que eu me formei, eu já com 18 anos, praticamente eu já trabalhava como apontador. E o que venceu um apontador, né? É Hoje, uma hoje, pergunta aí né? O que boa é aí. que venceu o apontador em uma empresa, né? O apontador ele ficava responsável de acompanhar a entrada do funcionário na empresa, né? Tanto a entrada como a Ele saída. era o relógio de ponto. Praticamente estava ali, a gente sempre estava acompanhando, observando. E lembro muito bem que quando eu iniciei, a empresa não tinha um relógio de ponto. Era tudo manual. Então aí tem que estar ali vidrado mesmo em cada funcionário que chegava. Então na época, a empresa ela não disponibilizava do cartão de ponto, né? Na questão Uhum. para bater o ponto, para registrar o ponto, a gente anotava. E para a gente anotar, a gente também tinha que memorizar o funcionário, nome e número. Ah, rapaz, era É difícil, né? Tem que ter boa difícil, né? memória, hein? Tinha que ter. Então a A memória gente ali tá falando de tava muito ativa, né? quantos funcionários, É, mais ou menos? aí tem o período da safra e o da entre-safra, né? Como era uma destilaria de álcool ali no interior da Paraíba, hoje ela cessou as atividades, né? Era, era Borborema Água Industrial. Então eu fazia como apontador, quando o balanceiro não vinha, a gente ajudava na balança, né? Nas férias, quem trabalhava de faturista, a gente ajudava com faturista. E nas férias de uma senhora que fazia toda a parte burocrática de fluxo, de caixa, de pagamento, né? A folha de pagamento. Então, nas férias dessas pessoas, a Josinha estava lá sempre para estar ajudando. Então, desenvolvi muito nessa área, né, de carteira fiscal, de administração, e isso foi muito bom para mim. Meu pai era o fiscal da moagem, certo? E quando meu pai estava cansado, aí mandava a Josinha para lá ficar nas noites, né? Nas noites fiscalizando. Por quê? A gente tinha o conhecimento do funcionário. Então, como a gente tinha o conhecimento do funcionário, ficava fácil para a gente, né?
ficava fácil para a gente. Então, a gente tinha todo o nome ali. Aí, quando era no final da semana, na sexta-feira, a gente fazia tudo fechamento direitinho, para que todos eles, né, recebessem Hora extra, hora tudo. extra, tudo, tudo, tudo bem, bem anotado, aí folha de pagamento, e exercia até o pagamento através do contra-cheque, né? Naquele tempo era tudo envelopado, as espécies no envelope, as moedas também. A pessoa ia lá, chamava o funcionário, ele assinava, pagava, pronto. E isso aí desenvolvi bastante, né? Desenvolvi bastante nessa área da parte administrativa, e o bom é o relacionamento que você vai tendo com essas pessoas, né? O relacionamento. Parte pessoal, né? Que você vai tendo, né? É. E isso você vai tendo um relacionamento e vai conhecendo as pessoas e também os temperamentos dessas pessoas. Uma preparação, né? É uma Pode que é preparação. ministério, né? Deus vai te preparando para um ponto que você só vai saber depois, bem depois é que você vai, como diz a história, você vai cair a ficha, cai a ficha, para você realmente entender o caminho que você está trilhando, aquilo que Deus realmente quer na sua vida. Mas eu tinha, assim, dentro, né, dessa, dessa visão da parte administrativa, eu gostava muito da parte elétrica, né? Conhecida a parte elétrica de automóvel, né? Ah, e me chamava muita atenção. Então, quando a gente veio morar aqui em, em Senhora do Ó, a oportunidade que me surgiu foi trabalhar de frentista No posto ali de no posto de Camila, Camila, né? lá dentro em Camila, certo? O posto ficava já próximo ali na saída de Camila para quem vai para o Engenho Camelinha, que era do Círculo M, né? Círculo M, que era Marinho e Maurício, né? Era o Círculo M. E trabalhei, passei um tempo trabalhando como frentista, botando gasolina no carro, fazendo serrante, fazendo fechamento. E depois veio a oportunidade de trabalhar em Salgado, na, no almoxerifado, né, da Salgado. Passamos um tempo no almoxerifado industrial, a gente batia o pedido, fazia o pedido, fazia a parte de expedição, entrada de material, despacho de material, eh, nota, Cardex, enfim, era uma série de Uma coisas, série de era função mil ali que se utilidades, você não tivesse atenado, era mil utilidades, né? Porque a parte do xerifado requer uma certa atenção, porque você trabalha diretamente com o patrimônio, né? Diretamente com aquele que venceu o patrimônio da empresa. E a responsabilidade vai te, porque a parte do almoxerifado, quando você vai para a administração da empresa, praticamente a administração da empresa está no parte do almoxerifado, porque o almoxerifado que vai trabalhar com toda aquela questão que é o patrimônio, aí né? demanda e É, tudo, né? demanda tudo, 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 até uma questão de ver a questão do produto, a venda do produto, quem é que entra primeiro, quem é que sai primeiro, e todo esse procedimento aí de estoque e tudo. Aí, durante esse período, né, a mim foi muito bom. Então, foi várias profissões, né, profissões que eu adquiri ao longo dessa jornada, e mais tinha uma que eu me agradava muito, que era eletricista de automóvel, né? Era apaixonado, É né? Isso daí o apaixonante. senhor queria de todo jeito, né? Era todo jeito. O Lucas deve ter puxado assim, né? O Lucas, ele hoje é engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico, tem a oficina dele, a Mondale, e isso é muito, muito gratificante para a gente, né? Como pai, né? Aham. A direção. E ele, né, conseguiu galgar estudar. Sentiu o gostinho, né, daquilo, o seu passou para ele essa vontade, né? Era aquela criança, né, que quando pegava o carro, desmontava o carro todinho para ver o que é que tinha dentro do carro, e depois tentava montar e às vezes não montava, mas era sempre assim. E graças a Deus ele cresceu, aí cresceu numa visão muito boa dessa parte de engenharia mecânica.
Mas eu tinha essa vontade, né? E conseguiu a. Consegui a chegar a ser eletricista. Como eu trabalhava na parte de almoxerifado, certo? A gente, a gente tinha uma visão. É, a empresa e o seu crescimento, né? Sim, É aquele plano de cargos e carreira, certo? Até onde você pode desenvolver. Tem algumas empresas que você não consegue mais desenvolver, fica estagnado aquilo ali. estagnado, não tem como você Crescer, né? crescer, certo? Em questão tanto dos valores, né? Dos valores. Então, o xerifado, eu gostava do que fazia, mas teve um dia que eu cheguei para o responsável, né, o nosso líder da época, e pedi para ir varrer Oficina. a oficina mecânica. Disse, olha, eles fazem um negócio desse, não, você tá rebaixando, né, a categoria aqui. Disse, "Não, mas permita que eu vá para lá, porque eu jovem ainda, eu tenho como. E eu sei que Desenvolver e aprender, né? aqui não tem como desenvolver aqui mais. Não, mas aqui tem essa aqui, ainda tem o seu encarregado almoxarifado. Sim, mas, certo? Então eu prefiro esse segmento. Aí quando terminou a moagem, eles, né, me dispensaram. Me dispensaram. Para mim foi bom, porque eu tive a oportunidade de, depois de entrar na oficina mecânica, né? Na Aí, própria usina. na própria usina. Aí, na usina Salgada, era a usina Sim, Salgada, que sim. eu tinha, na época eu tinha, assim, uma vontade imensa de trabalhar na usina Salgado, né? Era uma usina, Era a era a usina senhora usina, né? Salgado, né? A senhora Era a usina, né? senhora usina, era, né, a melhor topografia do estado de Pernambuco, era a usina Salgado, localizada em um pedaço de terra que hoje é conhecido mundialmente, que é É, Ipujuca, né? Através das praias de Porto de Galinhas, de Muro Alto e tanto outro. isso. E isso aí trouxe a Ipujuca esse know-how de crescimento tão grande, Salgado estava ali. Então, a topografia de Salgado era uma maravilha. Para trabalhar na oficina, meu irmão conseguiu, né, uma vaga, só que essa vaga eu tinha que fazer um teste, né? Fazer um teste e depois desse teste estagiar por um período. E o salário a gente recebia em um recibo chamado Silipe Rosa, que a gente ia no caixa e recebia. Quer dizer, era uma ajuda. Ele dizia assim: essa ajuda é para você comprar sabão para lavar sua roupa que está melada de graxa. Que era uma ajuda mesmo, era coisa insignificante, coisa muito pequena os valores. Mas você que quer iniciar uma nova profissão e uma coisa que está na sua visão, no seu coração, então eu peguei com vontade mesmo e me tornei um eletricista de automóvel aqui na usina Salgado. No tempo, eu lembro que o gerente era Dr. Maurício na época, que até me classificou como um eletricista. Aí depois da Salgado, eu passei um tempo, saí na questão de moagem, tinha aquele negócio de questão de moagem, né, redução de Aham. quadro. Aí eu fui trabalhar e consegui uma vaga de emprego em uma usina chamada Pedrosa, lá ali para quem vai para Cortês, né? Ribeirão Cortês, Cortei. certo? Ainda existe? Existe não, né? Essa empresa, essa usina, ela também Fechou ela as portas. fechou, né? Porque a história das usinas no estado de Pernambuco tem muitas usinas que, enfim, cessaram suas atividades. Aí eu não entendo o porquê, né? Naquela época o consumo era menos, né? Tanto de álcool como de açúcar, né? O mundo cresceu aí no consumo de álcool, né? Com os Uhum. automóveis, movido a álcool, e também em população, né? Número de população, e as usinas fecharam uma boa parte dela, né? Quando chegou ao nosso conhecimento, né, quais os motivos que levaram as usinas do estado de Pernambuco a abrir as portas, como também aqui na Paraíba e também em Alagoas,
foi mais pela questão de migrar, Hum, o migrar, né? Migrar para onde? Certo? Então, várias usinas ela migraram de tudo aquilo que era o seu equipamento de moagem, tanto a parte de moenda como a parte de destilaria. Isso era vendida, né, para outros estados aqui da federação, né? Então, muitas migraram para Goiás, muitas migraram para Minas, Mato Grosso. elas fecharam aqui, mas foram para É, outro, migra, migraram, né? migraram, né? Porém, os nomes, né? É aquilo, que abre com algumas empresas abre com Cordata, né? E Aham, abre com outro nome, ou talvez em outro estado, ou outra cidade. Então, aqui mesmo em Pernambuco, muitas usinas de cana-de-açúcar, ela não conseguiram sobreviver devido às demandas, né? Demandas que já era difícil, né? Muito difícil. Para Salgado, Salgado tem como eu falei para você, na visão aqui, era a melhor topografia aqui de Pernambuco, né? Para tu dizer que Salgado era feito um tabuleiro, a cana fluía, né? Desde a colheita fluía até bem a estocagem para a moagem. Mas a dificuldade daquele que vem ser a administração, né? é verdade. E os meios, os trâmites que levam a algumas empresas a não desenvolver, e também a dificuldade que teve na questão do swap, questão do turismo, Começou a escoar os trabalhadores para trabalhadores, outra área, ter é, dificuldade de encontrar, né? a oferta da demanda era muito grande, certo? E Salgado ficou um pouco assim, entre as dificuldades, né? É. Eu teve outro dia aqui um rapaz da usina Trapiche, né? Que ainda Uhum. está em atividade, né? Isto, E isto. eles estavam com dificuldade de mão de obra para safra, para E colher. todas as usinas ela passa por essa dificuldade de mão de obra. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho duro, né? Para quem trabalha no campo ali. Parte campo, e também tem a questão da migração do campo para a cidade, né? Onde, onde muitos já não queriam mais morar no campo, em busca de uma vida melhor, de uma educação melhor. E isso faz que as pessoas migram da área rural para o A campo, cidade, né? né? Para a cidade. E isso está na visão daqueles que são as gerações, né? As Uhum. gerações vindo, a visão dessas pessoas são outras, totalmente diferentes. Certo? Então, a parte campo, ela tem sofrido muito, sofrido muito. E também a questão, hoje o governo, né, o próprio governo, também a visão de programa de governo para dar isso apoio a toda a comunidade. Aí o senhor encerrou sua carreira como eletricista, Eletricista de automóvel onde? em Em Pedrosa, né? Em Pedrosa. Pedrosa, Isso em que ano? lá em Pedrosa, no ano de 2004. 2004. 2004. No ano 2000, ano 2000, eu iniciei dirigindo uma base missionária, melhor, entre 98, né? 98, eu iniciei dirigindo, auxiliando. Foi aí a- o seu ministério que foi, começou? começou aí, né? Mas antes, né, em Filadélfia, a gente já auxiliava na escola da Bíblia, a gente auxiliava também na DCC. Eu era praticamente discípulo do pastor José Domingos, né? José Uhum. Domingos, e fui, na Isso foi na época, época que o senhor trabalhava na usina. na usina, que eu trabalhava aqui na usina Salgado, Salgado. Salgado, que eu trabalhava na usina Salgado. Aí depois que eu fui trabalhar lá na Pedrosa, né, ali no ano 2000, na usina Pedrosa, eu, eu estava como professor de escola da Bíblia de Antioquia, né? Que era o início da igreja de Antioquia, que era no mercadinho Deus Proverá do pastor Ferreira. Ó, Quer dizer, certo? Durante a semana era mercadinho, Deus Proverá, no final de no semana final era de semana igreja. era igreja. Isso aqui, É, benção. é. Então, houve muitos procedimentos, né?
Aí, como eu falei para você, também eu auxiliava, eu auxiliava um cidadão por nome de Alfredo, lá na Canoas 1. Depois tornei-me dirigente lá. Foi ali onde, praticamente, em 98, por ali, que começou a minha jornada ministerial. Para ir para Canoas, eu fui como um voluntário, né? Fui como um voluntário. Lembro que em uma escola da Bíblia, dia de domingo, a nossa escola era dia de domingo, ali na Filadélfia. Aí o nosso pastor, hoje presidente, o apóstolo Francisco de Assis, ele perguntou se tinha alguém disponível para obra lá em Canoas, né? E canoa naquela época não é Cano, hoje, é da época de hoje, né? Canoas, Lama era não tinha, né? Não tinha energia, não não tinha, tinha energia, não era tinha só energia, cana no só caminho para cano. chegar. E interessante que Canoas é assim, Canoas, se a pessoa entrasse em Canoas de manhã, era uma coisa, certo? E Uhum. já era caminho para tudo que é lado. E se entrasse em Canoas Perdia. à Não noite, conhecia, perdia. para sair dar trabalho, certo? Então era muito escuro, muito escuro. Então quem é que vai? Aí Josias se prontificou como voluntário a ajudar a obra lá em Canoas, né? Lá em Canoas, ali em 98, 98. Mas antes do seu ministério nessa jornada toda aí, o senhor era bom de bola também, né? Eu ouvi dizer, né? Foi porque essa vida, né, de usina em usina, as usinas sempre tinha no final de semana o futebol, né? Os funcionários, né? Todo domingo tinha, né? E toda usina tinha um campo de futebol, certo? Além do campo de futebol, tinha um clube, né? Que chama agremiação, certo? Onde tinha as festividades, principalmente em datas festivas. Dia do trabalhador, aquela festa, eu lembro quando eu era menino. Eita, O uma 1º de maio, ainda festa. está chegando, né? O 1º de maio está É, chegando. Então, o 1º de maio era uma data era uma data muito esperada por todos, muito né? esperada, muito esperada mesmo. Vamos mandava matar um cara de boi ali, Foi. andava assar Ah, ali, né? aí tinha os torneios, né? Era e Tinha tinha os festa na torneios. noite na vila, né? É, Tinha ali. enfim, era um trabalho voltado para a comunidade, que não deixa de ser uma comunidade Sim. rural, mas era uma comunidade que o povo muito se alegrava, né? Tinha o divertimento para a comunidade, e o futebol Era o cargo da vez, é, né? Da época da festa, né? Que ali se resumia durante o dia tudo ali ao lado do campo, não era isso que eu é, me lembro? aí eu ainda cheguei a jogar na Salgado, joguei muitos times aqui em Senhora do Ó, joguei bastante, bastante. Aí o que nos traz assim é que quando eu estava lá na Guaxuma, né, em Alagoas, meus 16, 17 anos, naquela época ali, aí a gente fazia o segundo grau, né? O segundo quadro, né? Segundo Que era o quadro era. conhecido segundo quadro, É. né? Começava ali por volta de 1 hora. Hoje é o aspirante, né? Que Achei fala até. aspirante, né? Imagina se eu começasse a jogar 1 hora da tarde, duas Vai horas da esfriar o tarde. sol, né? Pros outros. Era o conhecido esfria-sol, né? O sol batia mesmo na moreira, né? E a chuteira ficava pegando fogo. Meu Deus. Quente, quente, quente. Suor descia. Mas aqueles tinham uma habilidade mais diferenciada. Aí, quando faltava o jogador do primeiro quadro, Aí ia suprir lá a aí necessidade. ficava já no banco, né, do primeiro quadro. Aparecesse uma vaguinha ali, né? E quando isso veio acontecer, né, que a gente desenvolvia durante a semana, né, a gente tinha um tempinho, batia uma pelada, e as pessoas iam observando. Aí, quando ele jogava ali no segundo quadro, aí tira ele do primeiro tempo e deixa já pro primeiro quadro. Pronto, eu tive muitas oportunidades jogando ali no time da Guaxuma na época. E Guaxuma era um tal. Jogava de que posição, bicho? Eu sempre jogava de meia esquerda, Meia né? esquerda. Era meia esquerda, meia direita. Eu gostava sempre de estar ali no meio de campo, né? Nunca gostei de jogar de volante, nem de zagueiro, né? Nem lateral. Era sempre no meio de campo ali, na meia esquerda, meia direita. Ou fazia, né? A turma dizia que era o quarto, né? O quarto do meio de campo, Um, eu um jogava quarto com a homem, né? 11, né? Que hoje a turma joga É,
que é o ponta esquerda, que hoje não tem mais o ponta É, esquerda, né? Tem um atacante, né? Um atacante. Aí quando eu estava naquele tempo ali jogando na Guaxuma, apareceu uma oportunidade para jogar fazer um teste lá no time do CRB CRB de Alagoas, né? Alagoas. Lá. Imagina, né? CRB de Alagoas. Era o timão, Era né? o. Naquela época era um Era, nome forte. eu acho que até hoje, Até hoje até é. hoje o CRB, não sei se nasceu ou é na B da divisão do Brasileirão, né? Mas, infelizmente, não deu, né? Não deu. Porque a gente também estava se transferindo nessa época, como eu falei para você, lá para Paraíba. Aí, quando a gente chega na Paraíba, também a gente desenvolveu, O né? senhor já tinha conhecido sua esposa já Não. Eu vim conhecer Madalena aqui em Senhora do Ó, né? Aqui em Senhora do Ó. quando estava já no Ministério aí de Voluntário? Não? Não, antes, foi um pouco antes. Então, nesse período lá da Paraíba, também jogou bola, né? Inclusive, tinha até um time profissional, que era o Guarabirense, né? De Guarabira, né? Do interior ali da Paraíba. Aí depois que tipo, mudou para cá, as coisas tomou força, né? Aí a gente veio jogar na Salgado, jogamos aí também um tal de Corinthians, jogamos um tal de Dinamarca, e jogamos em vários times aí, campeonato, O senhor era bom de campeonato, bola, que me disseram que é, o senhor era bom de bola. O campeonato Jovaldo, o era Jovaldo ainda Jovaldo, chegou a é, jogar. hoje o Jovaldo tornou-se profissional, né? Teve um rapaz aí que veio da Paraíba, ou gostou do futebol, o Jovaldo e conseguiu fazer uns testes com ele aí, ele desenvolveu bem, era o mais novo. O Jovaldo tinha um porte muito bom, alto, né? Tinha uma habilidade de jogar na minha direita, atacante, e desenvolveu bem, jogou até foi jogar na Inter de Limeira, por ali, jogou Cerrou lá em foi Portugal, isso, né? em Portugal, né? Jogou bastante nessa área É. profissional. Mas o senhor não entrou porque não quis, né? Que não teve assim. Mas eu hum, acho, Nelson, que é mais a vontade a gente A tinha. vontade, né? Vontade a gente tinha, A certo? oportunidade é que foi Mas muito. era muito garoto bom de bola naquela época ali. Era verdade, é que Muito, antigamente muito garoto bom de bola mesmo. Que destacava bem, que era muito bem aproveitado. O nome deles, né, um meio na comunidade mesmo era conhecido mesmo. E tudo isso aí fez que a gente gostava mesmo de brincar. A gente gostava mesmo de brincar. A gente jogava a bola sem nenhuma outra ação, certo? Sem nenhuma outra ação. era por prazer Era o mesmo. prazer mesmo de jogar bola. A, nossa brinca- a brincadeira da época era essa, era Era bola. bola, é. Era bola e à noite, às vezes, brincar num clube, pronto, sempre embaixo de uma direção, na autorização dos pais, né? Se o pai não autorizasse, ninguém ia para canto nenhum, né? Ficar em casa. Aí o seu ministério, voltando para o seu ministério, aí ele começou a desenvolver aí nesse voluntariado aí de ter De, ido para de, as de canoas. Canoas, de Canoas, em 98, em Canoas. E a igreja lá não tinha energia, né? Na época não tinha energia. A energia chegava até a casa. Se eu ver se eu me lembro aqui o nome, Até os beijos por ali. é, é antes ali do Rio de Bé, né? Tem uma Uhum. área ali, um tal de Neco. Tinha a casa do Neco que dava acesso ao Rio de Bé. A casa do Neco tinha energia. Para frente não tinha Não mais. tinha mais. Não tinha mais. Mas com o tempo a gente conseguiu colocar energia e ventilador a gente levava de casa, né? A gente levava de casa porque a muriçoca e o maruim pegava, Era pesado era lá, né? pesado, era pesado. Era o que eu não gostava de canoa, É. era esse ataque violento que a Uhum, gente sofria lá. é, Porque minha família é de lá, né? De Canoa, né? uhum. É de origem de lá de Canoas. E tinha um horáriozinho que parece que ele Não, atacava é mais, né? 5 horas da É, tarde. Quando começa 5 atacava. horas, aquele iniciozinho da noite que É, é furioso aquilo ali. Mas depois que passa, elas hum. parece que ou já estão cheias demais, né? Já beberam muito sangue. Eu sei que passava, tem uma É, hora que passava, né? Eu lembro que minha avó, na época, fazia fogo, né? Colocava casca de a coco, capacha do coco, capaça, unha de boi, para que a para dar aquele, fumaceira. aquele É, incenso para espantar, né? é.
aquela sabedoria antiga, né? Mas Canoa foi um momento, Foi uma foi prova, uma né? prova, né? Foi uma prova ali, foi o início do nosso chamado. É, lembro que no inverno, certo? Ficava muita poça d'água, Ali inverno era pesado, aquele pesado, caminho ali, pesado, aquela areia pesado. preta, aquela lama preta. Uhum. Eu teve um período que eu trabalhei numa empresa aqui em Pujuca, né? Por nome de Inducom. Aí na minha saída eu consegui um trocadinho. Aí comprei um Fusca naquela época, certo? E esse Fusca me ajudou muito, eu já era cristão, a, a ir para Canoas, para Canoas. Carro macho aquele, né? Era Eu o tal do pensei, Fusca. era o carro, era o Harry, né? O Fusca era um verde ala, um carro muito possante, e que era carro justamente para aquela área ali. Então, Canoas no inverno mesmo, tinha uma parte alagada, que Fusquinha rasgava bem, o motor traseiro, né? É, o traseiro não era É, refrigeração a ar, né? rasgava, Não tem problema com não, água. não, não, rasgava bem, chegava na igreja, sempre levava alguém com a gente, a Madalena estava conosco, aí tinha o Lucas, já, o Lucas era de colo, né, de braço, aí sempre estava com a gente ali, aí a gente levava ventiladores, aí botava ventiladores, e, Por isso eu tenho o Lucas e a, e a a Lília, Lília, e a né? Lília, o Lucas E primeiro, os netinhos, né? e Já tem agora os os netinhos, netinhos, né, né? é o Apolo e o Mateus, né, que sempre tem visitado a casa do avô, né? Isso, Aí o avô que torna a ser pai de novo, né? isso é bom, né? Para a gente estar na, É na, bom, é bom. na ativa e aproveita e passa para ele também a forma educacional que nós passamos para nossos Verdade. filhos, né? E para mim, hoje, o Lucas e a Lília tá como O senhor assim, criou bem. juntamente com a Madalena, a gente deu uma forma disciplinar para eles que, É, eles graças são, a são Deus, duas s- pessoas s- exemplares ali. exemplares, cidadão, e Deus tem muitos É benção, é abençoados. benção. Então, para mim, é a educação para com os filhos, né? Dentro das orientações daquele que você recebe. É verdade. Certo? Você recebe, também você transmite. Se você não recebe, como é que você vai É transmitir? verdade. Então, a educação está na base disso aí. Não negligenciar, mas aplicar tanto para o filho como para o neto que estão chegando, né? E no momento que está na nossa casa, a gente procura também orientá-lo para que amanhã venha ser cidadãos melhores que os nossos filhos, né? Amém. É, É, mas é assim mesmo, é o porque a caminho. sociedade aí é muito competitiva, Muito, muito. Aí tá muito, muito. muito. Os tempos estão muito violentos, né? Muito desenfreado a juventude aí, sem orientação, sem, É, sem esse, sem esse ensinamento que o senhor deu, né? E tem tentado dar aí pros netos hoje, né? Muito jovem aí, é aquelas ovelhas desgarradas, né? Sem pastor, sem assim, pai, sem nada. Eles que às vezes quer fazem fazer o tudo. que vem na, É, vem na cabeça, é mas as coisas não é, complicado. não é bem assim. É. Aí o senhor, nesse ministério aí, o senhor hoje está tomando conta aí da igreja ali em Porto de Em, Galinhas em ainda, né? Porto, Quanto tempo o senhor já tem bastante tempo, né? Porque eu lembro que eu vim ali, o senhor já era que desde 2010 para aí, o senhor tá lá? 2000 a gente iniciou, né? Sim, No ano 2000, 2000 iniciou lá, 2000 né? a gente Tá vendo? iniciou, em setembro de 2000, certo? No mês de setembro de 2000, a gente iniciou a obra lá em Em Porto. Porto, nas Salinas, uma família que nos recebeu, né? Eles saíam de Porto para vir cultuar aqui, em Senhora do Ó, Sim, que era o Firmino e a Ângela Rocha. Esse casal vinha, ele era do Cabo, transferiram para Porto, e de Porto eles vinham congregar em Filadélfia, Senhora do Ó. mas tinha iniciado um trabalho lá em Porto, eles. Não, 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 não. não, não. Ah, Aí com o tempo, né? Com o tempo, a missão ela, ela, ela recebeu, né, de Deus, né, quando o nosso presidente ele pensava em ampliar o templo. Deus deu uma visão para ele para fazer celeiros, onde ele recebeu uma visita na direção de Deus
para se fazer celeiros e começar obras missionárias. Para, enfim, a igreja Filadélfia ser uma igreja missionária, dentro da visão missionária. O que é hoje, né? É, porém, ela já tinha a primeira que foi gerada foi Canoas, Já tinha uma base, já né? tinha uma base, Já tinha sido. construída Ali foi o praticamente embrião, né? aquela igreja foi construída a pau a pique, né? A conhecida taipa, né? De madeira de mangue. Hoje é um templo, graças a Deus. E quem diria que Canoas, né, naquela Hoje é época, era verdade. a Ninguém. Canoas de hoje, certo? Quer dizer, a visão do missionário, né? A visão ampla daquilo que vem ser hoje o nosso presidente, o apóstolo Francisco de Assis, para a missão, né? Uma visão muito aguçada. E quando ele recebeu de Deus de não fazer a reforma no templo, mas sim fazer celeiros, então daí veio a visão de começar a fazer viagens missionárias a algumas cidades, Sim. dentro, principalmente a começar dentro do município. Então, quando era dia de sábado, o apóstolo convocava a igreja, sua liderança, e começava a fazer viagem missionária para Porto de Galinhas, para Serrambi, para Maracaípe, para Ipojuca, para Camila, certo? Aí a cada sábado escolhia um lugar para fazer essa evangelização. E aí foi crescendo. Aí foi crescendo, certo? Foi crescendo, foi tempo que a, a missão comprou o conhecido missionário, né? Que era um homem missionário, comprou, né? Dentro de um programa na igreja, disse, olha, quem que pode nos ajudar a pagar a parcela do ônibus? Aí a igreja, enfim, né, tomou muita força com isso, porque havia um desejo no coração dos irmãos, a obra missionária, o crescimento, o avanço missionário. Então, tudo isso aí, quando o ônibus chegou, facilitou, né? O Araújo, que era motorista, O Deda, né? Deda, o conhecido Deda, que era motorista e que era também o secretário de Finanças, tinha habilidade, aí dirigia o veículo, né? E isso está no coração dele, está no coração de tantos outros que também sabia dirigir um veículo e que nos levou, como o Glaubert, o Bispo Edivando, o pastor Newton, né? Tanto outros que também nos ajudaram nas viagens missionárias. E Porto de Galinhas, nessas viagens missionárias, a gente estava ali dentro, certo? Jamais a gente pensava que um dia a gente ia pastorear Ia Porto de pastorear Galinhas, lá, né? mas estava ali, né? A gente ia para Salinas, a gente ia para Maracaípe, Serrambi, certo? E inclusive um dia lá em Maracaípe, né? Maracaípe, eu nem sabia que Maracaípe tinha campo. Não sei se você Já fui lá já na foi igreja, já fui mas já lá foi no campo do Maracaípe, fui aquele que fica lá perto do da, mangue. na beira do mangue, na beira do Na mangue, beira do então. mangue. Então, estava eu e o pastor Domingo e estava evangelizando, sabe? A gente estava evangelizando. Aí desceu uma ladeirinha assim, não sabia, né? Desceu evangelizando, entregando literatura. Pô, penso que não na frente assim, rapaz, tá uma equipe, né? Campo, né? Todo encharcado, né? Tá de areia amarela. Eu É acho os que. caranguejinhos, né? Rapaz, eu aproveitei aquele momento. Peguei a literatura, cheguei perto da rapaziada, disse: manda a bola. Aí ele mandaram a bola, pá, eu dominei, pá, pá, fiz umas embaixadinhas, Aproveitou, né? dominei no peito, entreguei novamente. Só o irmão sabe jogar bola, né? Ele disse: a gente veio dessa área aí, né? A gente veio mas agora a nossa função é outra. Aproveitou Mas, a rapaz, entrada. Isso aí foi. foi a porta para. Tome literatura. Ó, vocês tinham oportunidade também, como eu conhecia Jesus, também eu passei um bom tempo correndo atrás de bola, e vocês também têm a oportunidade de conhecer a Jesus. Eles pararam, me ouviram, trouxe uma reflexão breve e seguimos ali evangelizando, né, toda aquela parte de Maracaípe. E com o tempo, né, com o tempo nessa evangelização, aí o apóstolo nos convocou, né, nos convocou para dirigir a igreja em Porto de Galinhas, conhecer a família Firmino e Ângela Rocha. que ainda está hoje
até hoje tá lá ainda, né? Tá? E com a missão de agora liderar a A parte sul, parte, né? toda a litoral, né? Todo o Toda a parte litoral, né? litoral sul. Desde 2000, né? 2000, Muito. mas ali era, 25 né? Assim, anos. 2000 a gente iniciou o trabalho, mas a gente tinha, né, a atividade secular como eletricista de automóvel Sim. lá na Pedrosa, certo? Então eu vinha final de semana e lembro que a escola da Bíblia era no domingo pela manhã. A gente, a gente pagava uma Kombi, certo? Naquele período eu ganhava R$ 200, né? Muito dinheiro na época. Foi o que a missão, né? Pôde pagar ao missionário que estava no campo, Aham. né, na época. Mas eu tinha, né? Eu tinha a minha renda, né? A minha renda, eu ganhava em média na Pedrosa de 1.500 a R$ 1.700, fechando, né? Sim, sim. Fechando o mês, umas horas extras que a gente fazia, né? Era um trocado Muito bom, né? Na muito época, bom né? na época. Imagina, na época você tirar 1.700 prata, hoje fecha mês, tem gente que não, Não consegue. não consegue. No ano 2000, Hoje o que? Seria equivalente a uns 15 mil reais, né? Por aí, em poder média, de, em, o em poder de média, compra, né? vamos botar uns 10, Uns 10, uns né? 10, vamos botar uns 10 que está num bom tamanho, certo? Então a gente tinha esse valor. Aí o que me ofereceram, o presidente ofereceu só que a missão só pode passar R$ 200, que é o que a gente está Era iniciando, né? ajuda de custo, Era né? ajuda de custo, era o Felipe Rosa, certo? Era Uhum. o Felipe Rosa, mas foi ali, né? Foi ali. Aí teve um momento, quando foi em 2000, eu lembro, 2004, o presidente foi e me chamou e disse: Ó, não dá para você continuar assim. Ou você assume a igreja, Vai ou trabalhar. você vai trabalhar seu lado, né? O seu lado secular. Rapaz, é igual a mulher, o pai da noiva chegar e, e dizer, você fica com a minha filha. Filha, casa logo, É, casa ou embora. Então é esse tipo de proposta, né? Essa proposta, ela veio assim, mas muito, muito forte, muito forte. Porque nesse período aí, eu já tinha, né, recebido de Deus o meu chamado aqui no Monte Santo Estevão, certo? Deus já tinha falado Deus que já tinha falado para mim que eu ia pastorear a igreja, certo? Que eu ia estar com um cajado, não, eu ia receber um cajado. Então, tudo isso aí estava embaixo de uma direção, de uma direção. Aí, quando foi ali em 2004, ele me fez a proposta, ou a igreja ou secular, porque ele também tinha noção das decisões que ele tomou, tá? As decisões que ele tomou foi muito forte para com a missão, e a missão teve seu avanço. Então, quando ele me fez essa proposta, eu disse: ó, o senhor me aguarda aí até o mês de abril, que é o momento que vai estar encerrando as atividades da usina, e quando for no mês de abril, eu dou um parecer para o senhor. Mas antes eu vou ter que falar com a minha esposa, vou ter que conversar com a minha família, né? Porque a gente muito, né, valorizava a profissão. O cidadão tem que ter uma profissão isso. para conduzir sua família. E era como se fosse uma âncora, né? Para dar estabilidade à família, né? E os valores, mas com a profissão que você tinha, certo? Os valores davam uma condição para seus filhos, Isso. certo? E sair daquele valor para um valor. É, a obra que não tinha, assim, ainda estava começando, né? É, Como assim dizer, né? uhum, Passava aquela insegurança, né, era, bicho? é, Assim, você não sabia se gera, como é que vai ficar a oxe, família, né? Meu Deus. aí, quando eu conversei com a Madalena, Josias, né? Mas ali era a direção de Deus, né, na nossa vida. É, Conversei com meu pai, aí meu pai disse: Meu filho, olhe, que todo pai orienta o filho é que tem uma profissão. E como você já tem uma profissão, você vai deixar a sua profissão.
Seu pai já era, né, Já cristão. era cristão, já era cristão da época. Aí eu peguei a minha CTPS, né, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e apresentei diante de Deus, já que o senhor vai, é, Um ato de fé. já que o senhor vai, vamos supor, dar baixa na minha carteira aqui, Assina ela aí. assina em cima, né? Tem que assinar, né? Tem que- essa carteira tem que estar assinada pelo senhor. Pronto, então eu fui, procurei a liderança lá da usina e disse, olha, eu terminar a safra, eu encerro minhas atividades por aqui. Aí o encarregado chegou e disse para mim, né, o encarregado da oficina, disse, mas rapaz, tu vai fazer o quê? Tu vai estar indo para outra empresa? Eu disse, não, não. Eu assumi uma igreja, né, que eu venho nesse tempo aí tocando, eu vou estar assumindo ela como pastor. Porque na época, né, 2004, nosso presidente já pensava em instituir lá os pastores da missão. Era 7 pastores, né? 7 pastores. E Josias estava Tava eu estava na lista lá, tava na lista estava na lá, lista né? dos 7, né? E isso foi tremendo para mim. Aí o encarregado disse, rapaz, tudo bem, igreja, né? Então você vai ganhar bem lá, né? Quanto é que você vai ganhar? Mas foi Eita, interessante aquilo ali, mano. Mas era uma determinação de Deus na minha vida, né? Determinação de Deus. E a obra fluiu bastante lá em Salinas. Fluiu de uma maneira que a gente começou um trabalho de abertura de ponte de pregação. Então, como Porto Galinha, você tem a Salinas, você tem Socó, você tem Pantanal, você tem Ilha do Álvaro. eu lembro que eu fui uma vez para Ilha do Álvaro, e era administrada Hum, era o culto que eu fazia lá, né? Era o culto extra, né? certo? Então, era um ponto de pregação que a gente colhia as almas ali para parte, como se fosse para abastecer Salinas. Aí, então a gente cultuava em Socó, cultuava Pantanal, cultuava em Ilha, aí depois Salina 2 também, certo? Então esses pontos de pregação era para abastecer Salinas. E as pessoas se convertiam ali e vinham para Salinas. Era pesca, né? Era pesca. E a Salina, então a Salinas, ela foi tomando força e se identificando. A gente começou a colocar no quadro do painel da igreja, certo? Base missionária. A Salina estava com 3 bases missionárias. Estava com Salina 2, Socó e Pantanal. Aí depois veio Ilha do Álvaro, certo? Com crescimento veio Ilha do Álvaro. Então a igreja de Salina ela começou também a ter a visão missionária. Então essa visão missionária, aí a gente começou a fazer viagem missionária para o Agreste, para a primeira, a cidade chamada Alto Bonito, Alto lá no Bonito. Agreste, lá em cima no Agreste. Aí a gente solicitava do presidente o missionário, o ônibus missionário. Esse ônibus era pago, a gente cobrava uma taxa, como se fosse uma passagem, certo? Para a gente pagar o motorista e botar o combustível Do do ônibus. ônibus. Pronto, varão. E a obra foi tomando força, foi tomando força. E daí veio Alto Bonito, firmou-se a base por lá, veio Barra de Guabiraba, depois começamos a fazer um trabalho também em Ribeirão. Depois, com esse trabalho, a gente criou, né, o grupo chamado Espias. Esses espias era para olhar a terra, fazia o trabalho de evangelização, pegava, né, uma tarefa e dava para os 12 espias, era 12 irmãos lá de Salina. A gente disse assim, ó, tem uma família lá em Barra de Guabiraba. Agora a gente não sabe aonde é que essa família mora. A gente sabe que é em Barra de Guabiraba. O nome da família é essa. E vocês vão Procurar. vão procurar a casa dessa família,
certo? E de lá faz o culto, evangeliza a cidade e faz o culto na casa dessa pessoa. E se não encontrar, Deus vai dar a direção, mas ela mora lá, agora no seu lugar. E daí, varão, iniciou-se, né, esse trabalho dos espias, eram 12 irmãos, viagem que a gente chamava de viagem radical, eles que bancavam toda a despesa, alugavam uma van, seguia e fazia o trabalho, e quando voltava, geralmente, né, Encontrava. encontrava. E a família ficava tão feliz, porque eram famílias que às vezes moravam na comunidade de Salinas e que, certo? Ou família que estava em Salinas que tinha contato. Disse, ó, rapaz, era bom que tivesse uma igreja lá. Aí que a gente começava esse tipo de trabalho, e daí foi se gerando também as bases missionárias, como São José da Coroa Grande, como Barreiros, como Tamandaré, e por aí. Hoje está com quantas na sua supervisão? São 25 bases 25, missionárias. 25 Litoral bases. Sul. Litoral Sul. São 25 bases missionárias hoje. Para quem era uma, né? É uma grande. Em É, 25 anos. Em 25 anos, 25. O senhor já parou para. Já. Né? Um a cada ano, né? Uma a cada Um a ano. cada Que ano. benção, que benção. Foi O senhor lembra que teve um Jonas lá que pregou lá na sua igreja, lá em Salina, lá? Jonas. Um Jonas em 2010 lá. Eu preguei lá na sua igreja. Foi, Foi o Jonas. Pela misericórdia do Senhor, em 2010, glória a quando eu vim Deus. de férias. O senhor já tinha ido lá, já tinha me conhecido lá em Portugal, Foi. Eu fui em Portugal em 2008. 2008. 2008. Eu lembro que quando eu voltei, rapaz, ardia no meu coração fazer uma recepção para vocês, Era? porque a maneira como eu fui recepcionado lá em Portugal foi coisa muito, para mim, eu fiquei assim, coisa maravilhosa, Abraão. A igreja portuguesa, a força que ela tinha, Era uma benção. era, Era, não, é uma rapaz, benção, né? A igreja lá. pessoas novas, praticamente assim, novas, assim, recém-casados, mas com a visão de Deus, uma sede de Deus, de pregar, levar a palavra ali em uma terra estranha, que eu cheguei, eu olhei assim, e eu observava, sabe, Nelson? Eu observava você com aquela sua câmera lá na entrada da Da igreja de igreja. Marinhais, fazendo aqueles registros lá, o apóstolo ministrando. Rapaz, as cadeiras tudo, a igreja tudo bem organizada. Lembro do Jairo, o Jairo Jairo Almeida, né? Almeida tocando a viola. Rapaz, era um negócio muito. Tal de Ricardo, parece que batendo bateria. Eu sei que eu fiquei assim tão maravilhado com a igreja ali de Marinhais, que depois teve uma recepção maravilhosa e calorosa de toda a equipe ali, que eu disse, rapaz, como a igreja aqui, ela tem uma força, um jeito diferente de É trabalhar, diferente. era Eu, diferente. eu falo sempre sobre o ministério lá, né? Que a gente participou, que era diferente eu acho que tem essa diferença, essa força, por ser todo mundo imigrante, Uhum. praticamente. A maioria. Tinha poucos portugueses na época, Rapaz, né? tu saía de Convertido. Albóboda, lá em Saía de Lisboa, Abóbora e ia Albóboda, lá pra para Marinhais. Marinhais, lá, O ajudar lá. Osiel, varão, Osiel Rosiel vinha também de longe, também, que rapaz, jogava longe. Então era assim, era uma obra diferente, né? o Almeida vinha sem carteira, dirigindo Então, chamava de carrinha, era carrinha. saía buscando Cada os. um tem a sua coisa, né? Então, assim, como era todo mundo imigrante e a boa parte daqui do Osso conhecia e outros lugares, e por não ter família lá, a igreja era a família, né? É diferente daqui, né? Aqui você tá na igreja, mas você tem sua família, seu pai que tá ali, sua tia que tá ali. Lá não, a gente não tinha nem pai, nem tio, nem Uhum. primo. E o que tinha eram os irmãos. E os irmãos na fé que se tornavam É, irmão mesmo, que um dependia do outro às vezes, né? É por isso que essa força era, lá, era a ainda até comunidade, hoje, mas a igreja ela tinha uma força, e como ela estava surgiu, avançando. Aí tinha um culto, eu não sei, não lembro bem as cidades,
Era pro lado ali de Alcanena, certo? Um lugarzinho alto que adivinham. A igreja era um galpão, rapaz, um galpão. Eu fui uma vez Era, lá, eu fui uma vez lá, certo? Com o Ronaldo, com o Jairo, com o era João. o rapaz lá que tava lá, né, iniciando, né? Era, É, esqueci o nome dele. Moreno, Moreno, era isso mesmo. certo? Mas a igreja, da maneira como ela estava, certo? A perseguição veio rápida, É, muito vem, rápida. começa a crescer, começa o diabo Veio ficar a furioso, perseguição veio muito forte para a igreja de Portugal, mas graças a Deus hoje ainda ela tem ainda tá resistido, está resistindo. lá. Eu acompanhei desde, assim, quase dos princípios mesmo, né? Que era na casa de Jovaldo. Uhum. Não, era não era na casa de Jovaldo, era onde eles jogavam, que era o Benfica do Ribatejo. Do Ribatejo, E como o Joval jogava lá e os meninos Ribatejo ela jogavam, tem ele começou a fazer o culto lá que era Dana essa San, lembra? Se o seu Assunção, São, né? era, São, né? era, Que era o esposo dela, que era uhum. Que quebrou a viola lá, né? foi, pronto, foi dali que começou ali, foi bem. Eu tenho o maior, assim, prazer em ir lá, levava, quando os pregadores iam lá para Lisboa, lá, Sei. o pessoal levava para lá, Vamos ajudar aqui, vamos ali. atravessa a Macedônia, né? Era benção. Mas aí o senhor foi lá, gostou, né? Viu como Eu é que gostei, era. gostei. Aí, Depois não foi como mais eu lá, fui, não? Não foi mais lá depois não, daquela não, época? 2008 eu não fui, não. Até alguns anos passados eu programei aqui com a Madalena, mas infelizmente Não deu, né? não deu pra gente ir, né? E hoje tem pessoas tão boas lá que como o pastor Wilson, né? O Wilson É, da Paz, Edna, hoje é que o senhor vai ser bem recebido, né? Porque é, o pessoal já está muito mais estabilizado, ah, tem muita gente lá tranquila. aí nesse ano aí, 2010, eu lembro 2010, eu fui 2011, negócio assim, é, eu tinha uma vontade de fazer uma recepção também para vocês. Aí convoquei né, toda aqueles irmãos que estavam aqui na época e tinham passado Uhum. lá em Portugal. O Osiel, a Arielle, Eu lembro. certo? Aí convocamos a equipe lá, fizemos um Foi jantar, benção. uma coisa simples, mas aquilo ali foi assim de coração mesmo, juntamente com a Madalena e a equipe lá de Salina, recepcionamos vocês lá. Eu acho que aí já Para mim foi em 2000 ficou marcado aquilo ali, viu? 2012, não? Foi, foi. 2012. Foi por aí, 2012, essa No recepção, caso do esse encontro. 2010, 2010 eu vim de eu férias. saí, foi o período que eu saí lá de Salinas e vim pastorear Jerusalém. Aqui, passei um período aqui em Jerusalém, né? Que era o pastor lá na época. Uma vez eu fui lá. Quando eu saí, quem ficou foi Rildo. Aí, pela segunda vez, quem ficou foi o esposo da Delva, da Delva, Que tá, hoje está em Portugal, hoje está né? em Portugal, era Cícero. Cícero. Pastor Cícero, Pronto. Ele passou um período também por lá. foi. Aí depois retornamos novamente para Salinas para dar continuidade à obra, na formação de discípulos ali da época, né? Que a gente já tinha bastante discípulos, a gente tinha a escola teológica, certo? A escola teológica, a gente fazia teologia, a gente procurou formar discípulo, e esses discípulos hoje estão com a gente, está no campo, está tocando a obra, e o crescimento, né? Constante, né? Constante Graças lá, a Deus, né? constante, constante. Mas o senhor me enrolou aí, não disse como é que conheceu aí a sua esposa A Madalena, nessa correria toda aí da houve a sua vida. Madalena, Madalena, a gente gostava, eu e Jovoro, a gente sempre batia bola, a gente saía ali da rua O Fim de Souza, né? Que a nossa casa foi construída ali em 88, lá naquela parte de Lá no cima, lá no final, final. que só tinha o sindicato na época, certo? O sindicato a gente construiu, foi um dos primeiros moradores que chegaram naquela área. Era um areal ali, tinha muito Era. pé de caju, certo? Aí na frente, assim, hoje que é a escola Eduardo, era o campo da Macaíba, campo do Era. time da É. Macaíba.
Aí a gente, finalzinho, tá ali 3 horas, 4 horas da tarde, a gente enrolava a camisa na mão assim, partia lá pro campo da Salgada, bater pelada, né? Bater pelada, Lá em Salgado, né? Na Salgada. A gente saía dali pra ir bater pelada em lá, lá. Salgado, né? Nesse horário aí. Aí tem um tempo que eu já trabalhando aqui na garagem, aí no horário das 11 horas, né? Quando eu vinha pro almoço, certo? Eu vinha pro almoço, a gente sempre passava ali na frente do cemitério e pegava a João Fino. Aham. Vinha direto na João Fino, certo? Toda vez, no horário das 11 horas. A gente vinha, porque tinha 1 hora e meia de almoço, aí vinha direto, né? A gente naquele tempo tinha uma, Uma uma, bicicletinha. uma bicicletinha que a gente chamava de Siri, né? A Aham. gente chamava de A Siri, que Monark era uma calói. era uma monarca que a A gente chamava de Monark, né? cor, era cor de burro fugindo, certo? Que ninguém sabia que cor era aquela, o raio era tudo pintado, pneu, as catracas, certo? Mas era Era para uso, serventia, para uso para depois era ir para excelente, praia, né? era para depois ir para praia. Aí um certo dia, nesse horário de almoço, aí quando eu ia passando, ela ia cruzando ali, né, a Assembleia, que ela entrava ali também para ir para a Rua Mário Lima. Aí nesse intervalo eu passando por ali, eu disse, ó, que morena interessante, né? Ó, Ai, que morena interessante. Aí no outro dia, eu passando no mesmo horário, ela também cruzou o mesmo caminho, eu disse, eu olhei, né? Eu olhei, dei uma olhada, parei, e segui meu caminho. Então, o que acontecia é que quando eu largava da usina na hora de 11 horas, eu encontrava ela também saindo da escola Maria das Dores, e a gente praticamente se encontrava ali. Aí começavam os olhares, e um dia, em uma festa, certo? Eu ouvi, depois eu tive como me aproximar dela. Aí percebi que ela morava na rua Amaro Lima. Aí quando eu não via, o quando, senhor já passava por lá. aí já passava na rua Amaro Lima. Aí não saiu da João Rufino para Amaro Lima, para o contorno, né? Para a gente Aham. trabalhar. E daí começamos a se conhecer. Graças a Deus foi o tempo que o Senhor nos colocou na nossa Que vida. benção. E a gente casou ali no ano de 95. 95. Não é A ratatá, gente. não. Não, 95. A mulher É, fica setembro, furiosa com 15, isso. 15, 15 de setembro, né? A gente casou em 15 de setembro de 95, né? 95 a gente se casou. E graças a Deus, isso é que tem fortalecido meu ministério, né? Porque meu ministério, a base, ela Amém. tá É nela, verdade. certo? Ela foi uma pessoa que sempre deu a atenção devida e no momento que das minhas decisões, ela me apoiou para hoje a gente ter um ministério assim, eu digo próspero, eu Amém. digo abençoado por Deus, junto nessa junção aí maravilhosa. Acho que é ela Sempre que tá mandando coração aqui com é. força aqui. É. Aqui, Madalena Nunes. Foi isso, Tá isso. só clicando no É. coração aí, com seus elogios aí. Glória. Mas é benção, bicho, benção. Mas a nossa história, né? Nossa história, ela tem assim, muito essa direção de firmado, de saber o que é que está fazendo, certo? Não ficar cochicheando entre dois pensamentos, é buscar agir com sabedoria, ouvi-las, né? Sempre tem ouvido. Quando as coisas estão um pouco difíceis, a gente para, a gente analisa bem, um escuta o outro, para as decisões a serem tomadas, né? Serem É tomadas. bom. E interessante, Nilson, de algo que hoje acontece, né? Que aconteceu assim na missão, né? Que aconteceu na missão da, da entrada da missão. Quando eu trabalhava em Pedrosa, aí eu conheci um cidadão que me deu uma bandeirinha de Israel. Ó, Uma bandeirinha de Israel. A gente sabia, né? A gente sabia o que era Israel através de uma revista chamada Chamada da Meia-Noite, que era notícia de Israel. Que era notícia de Israel, essa notícia do meio cristão de Israel, certo? Aí ele pegou uma bandeirinha de Israel e me deu. Disse, ó, Josias, é uma lembrança para ti. Rapaz, essa bandeirinha, hoje,
ela está na porta da minha casa, Ó, a mesma a bandeirinha. mesma bandeirinha. Ela está na porta da minha casa lá, na entrada da minha casa. Aí eu disse, como é que tu conseguiu essa bandeirinha? Isso através da chamada da meia-noite. Ela, ela, ela vende essas bandeirinhas. Aí eu entrei em contato, tornei, né, assinante da chamada à meia-noite, Aham. né, e recebia exemplares mensais e solicitei essas bandeiras. Aí a gente trouxe para a missão, certo? A gente trouxe para a missão. Aí foi distribuindo com os irmãos, né? Com os irmãos. Aí eu cheguei até dizer, né, em um dos cultos da missão, disse, ó, o nome quem botou foi o apóstolo, mas a bandeira quem trouxe fui eu. É, Missão Evangélica Novo do Israel. Israel, né? Do Israel. O nome quem botou foi o presidente do apóstolo, assim, mas a bandeira quem trouxe Mas foi é eu. um propósito de É, Deus, né? é, Já é um plano de Deus, é. né? E a gente, né? Eu lembro que a gente fundia a bandeira de Israel com a bandeira do Brasil. É, não ficava as É, duas, eu lembro. certo. A gente fundia. Eu ainda tenho bandeira, Bíblia, que ainda tem aquela bandeira, né? A gente botar na capa da Bíblia, a gente divulgou muito. Então, o Novo Israel teve essa proporção. Tá? Hoje, a Igreja Batista de Filadélfia, tudo bem, mas a missão evangélica Novo Israel está dentro dessa essa junção aí, né? Eu lembro que uma vez até Ronaldo colocou Na bandeira de em Portugal cima, em foi. cima de Canaã, a bandeira assim, botou a bandeira de Portugal e botou a bandeira do Brasil com a de Israel assim, fundida em cima. Aí disseram, é bom tirar, é bom tirar, isso vai dar certo não. Mas a visão era essa, Barão. A visão da missão Novo Israel, ela muito se fortaleceu naquilo que vinha a ser a visão para com o presidente. O presidente teve a direção de Deus em questão missionária, em visão missionária, né? E a gente também seguiu, Que né? foi de A Deus gente mesmo, seguiu, né? né? A gente Porque seguiu, né? hoje, né, tá, tá espalhada por aí, né, pelo Brasil, Que fora do Brasil, né? uhum. Tinha que ser de Deus, né, para acontecer, né? As dificuldades foram grandes, mas Mas nada é fácil, né? Principalmente para fazer a obra, né, bicho? os obreiros, eles foram competentes, digo até hoje, são competentes naquilo que fazem para uma missão hoje, na proporção da missão evangélica no Israel, está aí, pregando o evangelho com transparência, com sinceridade, com Benção. determinação. Os obreiros que estão no campo hoje, fazendo a sua parte, Deus muito tem honrado. E aqueles que precisam mais de orientação, que buscam o Senhor, Ele vai sempre estar orientando essas Amém, é pessoas. verdade.